Fala galera, Rafael Ramos aqui para mais uma questão de física com vocês. Continuando aí, mais uma questãozinha bem legal do ITA, tá? De ótica envolvendo espelho, beleza? Galera, então pegue papel, lápis, caneta, borracha, leia a questão, tenta entender, tenta resolver e depois você prossegue no vídeo e veja como eu fiz, tá? Como foi meu raciocínio para resolver essa questão, beleza? Então, bora lá. Então, a questãozinha tá aí, ela diz o seguinte: a imagem de um objeto formada por um espelho côncavo mede metade do tamanho do objeto. Então, essa informação ela é muitíssimo importante, né? Mede metade do tamanho do objeto. Beleza. Se este é deslocado de uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho, o tamanho da imagem terá o dobro. Então, olha só, ele deslocou, né, a partir desse ponto 15 centímetros em direção ao espelho. E nesse caso, a imagem vai ficar com o dobro do tamanho do objeto. Estime a distância focal do espelho e assinale a alternativa correspondente. Beleza, então olha só, já que é um espelho côncavo, de cara eu tenho que me lembrar das relações, né, das imagens no espelho côncavo. Então bora lá, vamos fazer o esqueminha aqui. Vamos supor aqui que eu tenho o seguinte, eu tenho um espelho côncavo, tá? Concavidade está voltada para a esquerda. E o que acontece? Aqui eu tenho o centro de curvatura do espelho e aqui eu tenho o foco do espelho. Vamos analisar o primeiro caso, quando ele diz que a imagem de um objeto formada por um espelho côncavo mede metade do tamanho do objeto. Se ele mede metade do tamanho do objeto, eu posso fazer a seguinte afirmação. Eu posso afirmar que esse objeto ele se encontra antes do centro de curvatura, ó. Opa. Eu posso afirmar que esse objeto ele se encontra aí. Porque se eu for usar lá os raios notáveis, o que acontece? Esse antes do centro de curvatura é o único caso onde a minha imagem ela é menor que o objeto, tá? E lembrando que ela vai ser invertida, tá? A ideia é essa daí. Pronto, então eu tenho certeza que ele está antes do centro de curvatura, tá? Agora imagine só, a questão ela fala que é o seguinte, eu vou mover o objeto 15 centímetros em direção ao espelho e o tamanho da imagem terá o dobro. Então olha só, o próximo caso aqui é o seguinte, lembrando que eu tenho 5 casos, né? Antes do centro de curvatura, no centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Então eu fiz a minha análise para antes do centro de curvatura. Então eu sei que no primeiro caso, vou colocar aqui, ó, o primeiro momento está antes do centro de curvatura. Eu vou colocar apenas o C aqui, tá? Já dá para entender. E no caso 2, que é quando ele move 15 centímetros em direção ao espelho, o que vai acontecer? Bora lá, vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos lá, analisar os casos que eu tenho. O próximo caso possível é o meu objeto ficar aqui sobre o centro de curvatura. Mas quando eu faço lá a formação das imagens usando os ângulos notáveis, eu sei que em cima do centro de curvatura, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Tá? Então eu sei que aí ele não vai se encontrar. Beleza? E a própria questão, gente, lembra o seguinte, terá o dobro do tamanho do objeto. Então, quando o meu objeto ele está nessa região aqui, eu sei que o tamanho vai ser o dobro. Ou vai ser o dobro não, pode ser o dobro, tá? Porque entre o centro e o foco, a imagem agora é maior que o objeto. Mas eu tenho a seguinte condição. A imagem é maior que o objeto, mas ela é uma imagem invertida. Então olha só que interessante. Pode ser que
esse segundo caso, ela tenha parado, o objeto ele tenha parado aqui, entre o centro e o foco, tá? Quando o meu objeto está em cima do foco, eu não tenho formação de imagem, eu tenho uma imagem imprópria, não é verdade? E o próximo caso é quando o objeto está entre o foco e o vértice. Quando o objeto ele se encontra entre o foco e o vértice, a imagem ela também é maior do que o objeto. Só que com uma diferença, agora ela não é mais invertida, agora ela é direita. Então, para a segunda parte desse problema, quando ele desloca em 15 centímetros, eu vou ter duas possibilidades, tá? Ou vai ser entre o centro de curvatura e o foco, ou vai ser entre o foco e o vértice do espelho. E agora, a ideia é eu saber aonde que esse negócio vai se encontrar. Óbvio, né? Porque fazendo isso eu encontro a relação para o meu foco. Então, olha só, eu tenho antes do C, então aqui eu tenho ou entre CF ou FV. CF, centro de curvatura e o foco, ou FV, foco e vértice, tá? Vou colocar bem resumido para a gente poder entender. Para a gente poder compreender aí a ideia da questão, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, bora lá. Então, olha só, se ligue na ideia. Eu tenho que relacionar o aumento da imagem, tá? Porque ela está sendo ampliada. Eu tenho que relacionar a posição do objeto e o foco. Então, de cara, eu posso lembrar o seguinte. Eu posso usar aquelas relações, né? 1 sobre F, a equação da fimose, né? É igual a 1 sobre P' mais 1 sobre... Aqui eu vou colocar apenas o P. E é o P' aqui embaixo. Eu posso usar essa relação juntamente com as relações do aumento, né? Onde o aumento é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Eu posso juntar essas duas equações e trabalhar com elas de forma simultâneas, tá, gente? Só que olha só, se você já estudou, obviamente você já deve ter estudado ótica, nós podemos relacionar tudo isso aqui numa fórmula só, onde o aumento é igual ao foco sobre o foco menos a posição do objeto. Então, repare, isso aqui é justamente o que eu preciso, porque aqui eu relaciono o aumento, o foco e a posição do objeto. Então, essas outras duas aqui, né, eu não vou precisar mexer com elas. Lembrando que essa terceira fórmula que eu coloquei no quadro, ela surge dessas outras duas aí, tá? Então, bora lá. Deixa eu apagar aqui, que a gente não vai precisar delas, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu colocar ela um pouquinho mais para cá. Então olha só, a questão fala que inicialmente ela tem ela mede a metade do tamanho. Ela mede metade, mas ela se encontra antes do centro de curvatura, né? E é uma imagem invertida. Então nesse caso aqui, o aumento ele é negativo, tá? Então, nesse caso, o aumento vai ser de menos meio, menos 0,5. O menos é justamente porque ele é invertido, tá, galera? E nesse outro caso aqui, no segundo caso aqui, eu vou ter o seguinte. O aumento, eu vou chamar o aumento linha, eu vou chamar de linha aqui. E como ele vai ser o dobro, ele vai ser 2 vezes, né? Ou a 2 linhas vai ser menos 2 vezes aqui,
tá? Eu tenho essas duas possibilidades. Lembrando que no caso dele ser positivo, vai ser se ele tiver entre o foco e o vértice. E no caso do aumento ser negativo, vai ser se ele tiver entre o centro de curvatura e o foco, tá? Beleza. Feito isso, vamos trabalhar aqui com essas relações, tá? Então, olha só, reparem que é o seguinte. Aqui eu posso fazer o seguinte. Vamos colocar para cá porque eu tenho mais espaço aqui à minha direita para trabalhar. Então vamos lá. O aumento é de menos 0,5. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Menos 0,5 é igual ao foco sobre o foco menos P. E isso me permite encontrar uma relação entre o foco e a posição do objeto, a posição inicial do objeto. Então bora lá? Vamos desenvolver isso daqui? Então eu vou ter o seguinte, vai ficar 0,5P, né? Isso, 0,5P menos 0,5F. É igual a F. Então, nesse caso, eu tenho o seguinte, menos 0,5 eu vou passar para o outro lado, né? Vai ficar isso aqui, ó, 0,5P é igual a 1,5F. Então, eu posso concluir o seguinte, que a posição do objeto nesse ponto aí, inicialmente, é igual a 3 vezes o foco. Beleza. Então, essa é a relação entre a posição inicial e o foco, tá? Como a questão me informa que o objeto ele andou 15 centímetros em direção ao espelho, né? Então ele andou 15 centímetros negativo, no sentido negativo, tá? Lembrando o meu referencial aí para o espelho, tá, gente? Para cá vai ser, ó, aqui é o meu sentido positivo, tá? Então se ele anda contrário aí, vai ser o sentido negativo, tá? Então, quando ele andou esses 15 centímetros, agora eu vou usar essa mesma fórmula e vou substituir o 2 e o menos 2. E vou ver no que vai dar esse negócio aí, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro aqui, eu vou fazer primeiro usando o menos 2, tá? Porque o menos 2 vai ser entre o centro e o foco, tá? Então, vou ter o seguinte aqui. Menos 2 tem que ser igual ao foco sobre o foco menos. Qual é a nova posição? A nova posição ele se deslocou 15 centímetros. Então vai ficar P menos 15. Opa, deixa eu escrever aqui direitinho para ficar mais bonitinho. P menos 15, tá? Porque ele se deslocou 15 centímetros em direção ao espelho. Então olha só, reparem o seguinte. Aqui eu tenho... Aqui eu já posso, ó, substituir o valor de P, que vale 3F, e nessa relação vai me restar apenas o F como incógnita. Repare o seguinte, menos 2 é igual a F sobre F menos P. P vai ser 3F, 3F mais 15. Olha só que interessante. Já apareceu aí, né? Então vamos lá. Aqui vai dar menos 2F, né? Então vai ficar 4F. 4F menos 30 é igual a F, né? Resolvendo isso daqui, vamos ter o seguinte. 3F é igual a 30. 3F é igual a 30. Então, foco é igual a 10. Como eu trabalhei tudo aqui com centímetros, né? Coloquei os 15 centímetros ali, então o foco vai ser 10 centímetros. Vamos ver se eu tenho alguma resposta aí que me dê essa informação. 10 centímetros, letra D. 10 centímetros, né?
Vamos fazer com a outra para a gente ver, vai que bata com alguma aí, né? Para eu fazer a outra, basta substituir. No lugar do menos 2, agora eu vou colocar o 2. Então, olha só, eu vou colocar 2 é igual a F dividido por F menos P menos 15. Mesma coisinha, tá? Então, aqui agora vai ficar quanto? Ó, nesse caso vai ficar 2 é igual a F sobre F menos 3F, desculpa, né? 3F mais 15. Terminando de resolver aqui, eu vou ter o seguinte, aqui vai ficar 2, ali vai ficar menos 4F, mais 30 é igual a F, né? Então aqui eu vou ficar com o seguinte, galera. 5F é igual a 30, né? 5F é igual a 30. Então F é igual a 6 centímetros. Essa seria a outra possibilidade, tá? Mas nesse caso, olha só, 10 e 6 centímetros são as possibilidades para o foco. Nesse caso aqui, eu tenho 10, o 6 eu não tenho, tá? Então, a alternativa correta aqui é justamente a letra D. É a alternativa correta. Questãozinha bem simples, né, galera? É só mesmo aplicar a fórmula e saber trabalhar com ela, substituir ali, né, o que deve ser substituído para conseguir desenvolver ela. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa questão, tá? E até a próxima. Valeu!